A partir de agora na Showtime. Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu, Pro Saúde. Ah, que beleza! Boa tarde! Ao Céu Zap agora é digital. Você pode marcar consultas, acertar pendências e você pode acionar o botão antipânico. Não é demais, gente? Só Ao Céu Pro Saúde pode fazer uma coisa assim. Ao Céu Pro Saúde sempre com você e eu aqui 1 hora inteirinha, Zildete Montiel com vocês até a 1 hora da tarde com informações, com esclarecimentos e vocês podem participar comigo aqui no Messenger e eu sei que o Dr. Alex Pérez já está aqui comigo, já temos também o Glauco Oliveira, já tem muita gente fazendo perguntas porque eu sempre aviso qual é o assunto. E hoje eu vou conversar com a doutora Miriam Zelikovski. Ela tem formação terapêutica, ela é acadêmica em odontologia, direito, mestre em terapia da mente, bioterapia magnética e comportamento da alma. É escritora, professora de cabala na PUC e registra sentimentos e comportamentos diante da vida. Seus textos foram publicados no site da Globo, porque ela participou do programa Mais Você, da Ana Maria Braga, ela participa, e está no Facebook também, onde registra diariamente fatos reais em forma de mensagem e textos que podem ser vivenciados em qualquer época da sua vida. Boa tarde, doutora Miriam Zelikovski. Boa tarde, Zildete, e boa tarde a todos que estão aí e estão nos ouvindo. Que coisa boa. Bom fim de semana. Hoje nós vamos falar de muitas coisas importantes. Nós vamos falar da importância da vida, vamos falar por que as pessoas ficam desanimadas, deprimidas, porque muitas estão chegando ao suicídio, que é uma coisa que a gente abomina, que a gente não consegue entender. Vamos falar também por que uma pessoa sente inveja da outra, como é que ela enxerga a vida. Vamos falar muitas coisas interessantes sobre o ciúme, sobre a insegurança. Então, se você tem qualquer dúvida, fale comigo pelo Messenger, tá bom? É Zildete Montiel, eu estou no Facebook e você pode falar comigo pelo Messenger mesmo sem eu ter você como meu amigo, mas eu quero você já como meu amigo. Doutora Miriam, por que uma pessoa sente inveja da outra e como ela enxerga a vida? Olha, eu considero assim, posso responder? Claro, por favor. Eu considero assim, todos nós, muitas pessoas dizem, nós somos todos iguais. Não, eu não considero todas as pessoas que nascem aqui no planeta Terra iguais, podem ser da raça humana. Mas as diferenças são assim, tem pessoas que têm uma evolução maior e tem pessoas que não enxergam os valores reais da vida. Então, a diferença da inveja, o outro lado, o lado positivo, é a admiração. E no momento que uma pessoa admira a outra, aquela pessoa pode ser um exemplo, e esse exemplo, qualquer um pode, com sua força interior, chegar a um talento que a parte divina vai conferir essa pessoa. Então, por exemplo, uma alma que tem evolução, ela vai sentir admiração pelo conteúdo de um outro. Já uma alma que não tem evolução, assim, tanto espiritual ou como uma característica interna dela, ela vai achar que o outro conseguiu aquilo sem trabalhar, sem estudar, sem desenvolver, sem ser alguém que está buscando, às vezes há 20, 30, 40 anos, para chegar naquele ponto. Então, quando você admira, a inveja vai embora. Quando você vê que existe dentro de qualquer ser, às vezes até um animal mostra para uma pessoa que a inveja não tem valor. E o problema da inveja, ela é uma energia que ela joga a pessoa no chão, porque ela se torna cega. Não entendi. Cega, A pessoa se torna cega e ela não vendo mais nada, ela não usa a razão.
E aí a mente dela se fecha. Então a pessoa que admira, ela vai procurar como desenvolver aquele talento nela também. Já o invejoso não, ele fica cego, as portas se fecham e ele não enxerga. E às vezes vem aí um ponto que ele chama de desânimo, de início de desgaste do tempo, e a pessoa começa a se anular em vez de procurar um talento dentro dela. Nossa. Entendeu? Então as pessoas não são iguais diante da vida. Elas podem ter uma configuração externa semelhante, mas a mente e a capacidade de compreensão é o que faz o nível da alma. Entendi. Então nós já falamos a diferença entre a pessoa que admira e a pessoa que sente inveja, né? Exatamente. É os dois lados. É como se um fosse o alto positivo e o outro está na lama. Um está nas estrelas, é aquele que admira e vai procurar realizar alguma coisa boa dentro de si para o mundo, e o outro está na lama porque ele inveja. Eu tenho muitas perguntas aqui dizendo que a inveja já os prejudicaram, que a inveja já tiraram de emprego, já terminaram um casamento. Nossa, muita gente aqui reclamando disso. A inveja pode ser perniciosa, né? Ela prejudica. Agora a pessoa, no momento, o que eu sempre falo, quando você recebe um sentimento negativo, você tem que fechar a porta para esse sentimento e você analisar o que a vida está me mostrando, por que eu perdi o casamento, por que eu perdi a saúde, eu perdi alguma coisa de grande valor vindo da inveja de alguém. Então, as características são falta de atenção, falta de verificação, porque se existe uma energia de inveja é porque você está aberto àquilo e alguma coisa você fez, a pessoa que se sente que é invejada, para que aquela energia caia sobre ela e ela seja machucada. Então é uma lição da vida. A maioria dos casos, você pode colocar 99%, a inveja, ela chega no invejado porque ele precisa aprender que ele tem que ter uma proteção, que ele tem que ter uma forma diferente de agir e que muitas coisas, às vezes, as pessoas, hoje é muito comum, colocam nas redes sociais tudo que acontece na vida dela de bom. Às vezes é benéfico, mas depende para quem você vai colocar. São pessoas que gostam de você, admiram você, é benéfico. Mas se você coloca situações, figuras, imagens e são pessoas que ainda não estão no nível de compreensão da admiração, Verdade. Vai começar a fluir a energia da inveja. Verdade. E outras têm raiva de ver a felicidade dos outros, né? Aí veja, o fato da raiva é uma pessoa que ela não para pensar o quanto aquele outro fez para estar naquela situação. Ou se não foi aquela pessoa, a família, alguém, a vida. Então, e outra coisa, nós temos que verificar que deve existir diversos tipos de pessoas. Tem que existir aquela que é a dona da empresa, para ela poder dar empregos para as pessoas que vão trabalhar. Tem que ter o dono da escola para poder dar emprego para o professor. Tem que ter alguém que tem condições de abrir um hospital para que ele possa colocar médicos para trabalharem. Então, a vida, ela tem que girar em diversas situações onde tem que ter pessoas que estão no nível diferente das outras para poder um movimenta o outro. Não adianta ter um hospital se não tiver médico. Não adianta ter uma escola se não tiver professor. E não adianta ter um professor se não houver alunos. Então, nós todos dependemos um dos outros, mas cada um está num patamar conforme a sua evolução. E a evolução compreende a compreensão da vida, a forma de reagir. Sempre a gente fala que em vez de ser reativo é uma pessoa com raiva, com briga, com revolta. E o proativo
se eu estou nessa situação, o que eu tenho que aprender, o que eu devo mudar, como eu vou agir para que aquela energia não chegue mais em mim, ou como eu vou chegar na pessoa e falar, olha, não é bem assim, entendeu? Porque eu vou dar um exemplo, eu estava num local público, apareceu uma moça e estava falando muito mal de pessoas que tinham poder aquisitivo. Aí eu perguntei, ela falou, olha, eu sou professora, não me lembro em qual local, em que cidade. Aí eu falei, olha, você está falando mal de uma pessoa que está te ajudando a desenvolver a tua vida. Se ele não existisse, como é que você iria ensinar e iria ter a sua profissão? Na mesma hora, ela baixou a cabeça e foi embora. Então, às vezes a pessoa não para pensar e não usa a inteligência na parte racional. Então, quando você pensa porque o outro existe e porque você está ligado ao outro, existe sempre motivo. Nada, o que a gente vê na vida, nada acontece por acaso. Tudo existe um motivo, tudo existe uma intenção, tudo existe um aprendizado, uma necessidade, e a vida é mudança desde que você nasce até o último segundo da vida. Aquele que acha, olha, eu estou bem, eu estou estável, está tudo bem, não vou mexer em nada, essa pessoa está ainda adormecida, porque a vida, para você realizar e trabalhar e fazer coisas que é do seu gosto, você vai ter que mudar a cada dia. E hoje nós estamos vendo as mudanças, porque o que era há 1 ano atrás, 5 anos atrás, hoje já é tudo diferente, a forma de encarar as coisas, as formas. Então, apenas o que não mudou, a velocidade do tempo e dos dias, mas as pessoas não param para pensar que certos conceitos são atemporais. Eles não são de um século, ou de um dia, ou de 10 anos atrás. Então, a admiração, ela afasta a inveja, mas porque dentro da própria pessoa. Mas você não pode chegar a 1 quilômetro, uma pessoa que não tem compreensão, ela vai enxergar só o lado dela. Então, a vida é 360 graus, e não só um ângulo estreito, onde a pessoa só enxerga o problema dela, e não do mundo e do movimento que é importante. É verdade. Eu tenho a pergunta do Bruno Fávero. Ele diz assim, por que todas as pessoas querem ser o dono do hospital? Que a senhora estava falando, né? Não, eu fiz um exemplo. Em começar de baixo, né? É engraçado isso. Não é começar de baixo. Sabe o que acontece? Cada um de nós tem um talento. Por exemplo, tem pessoas que são artesãos, que fazem coisas com as mãos, que um dono de hospital não consegue nem encostar. Tem pessoas que trabalham com comida, que são capazes de levar um sabor que um administrador não tem essa capacidade. Outro tipo, por exemplo, pessoas que trabalham com comércio, tem que saber como lidar com esse tipo de moeda e de como funciona. Pessoas que trabalham com outros tipos, vamos dizer, além das mãos, a atender alguém, um enfermeiro, por exemplo. Se não existisse um enfermeiro, uma enfermeira, o hospital não teria razão de ser. Então, as pessoas que querem ser o top, o dono, por exemplo, se um enfermeiro falasse, eu quero abrir um hospital, se ele tiver condições, não é só monetárias, hein? Precisa saber administrar, precisa saber trabalhar com grupo de pessoas, tem que saber ter hospitalidade, trabalhar com os sentimentos, como que vai funcionar. É algo que, se você falar para essa pessoa que fez a pergunta, por que tem empresas que eram tão grandes e elas desapareceram? Então, por exemplo, o Mapping, não sei se os mais jovens lembram, era uma loja no centro de São Paulo que era conhecidíssima. E era um movimento, de repente foram acontecendo problemas administrativos, que provavelmente alguém que herdou teve dificuldades para manter o local ou outros problemas particulares e a loja fechou.
Então, a cada um existe um talento. Um gosta de tocar música. Como é que ele vai fazer um outro serviço? Se ele tiver esse talento de desenvolver, ele vai ser um ótimo músico. Outro vai trabalhar com animais. Para trabalhar com animais, você tem que ter, além do respeito pelo animal, ter um amor e saber que você quer ajudar. Você não vai pensar só no valor monetário. Como eu vou salvar aquele animal? Entendeu? Então, na saúde, ou na parte social, ou na parte econômica, até quem trabalha com carro, na hora de montagem do veículo, se fizer uma coisa errada, uma pessoa estiver movimentando, dirigindo o carro, pode bater e matar uma pessoa. Verdade. Então, as consequências de cada trabalho, elas são muito importantes, e aquela pessoa, qualquer um dos níveis, seja um atendente até o cargo último, todos têm importância. Nós não poderíamos ser só os de um tipo e de outro, porque a vida, ela iria estagnar, entendeu? Tenho várias perguntas semelhantes, que é o seguinte: a Zélia, a Ivani, a Cristina, o Ferrari e a Vanessa perguntaram mais ou menos a mesma coisa, e eu vou então resumir na pergunta da Tânia. Eu tenho vários talentos, vários dons, sei fazer muitas coisas e não sei me definir qual coisa eu devo fazer. Essa é a pergunta. Bom, que resume o que eles falaram, aí, né? A pessoa, eu não sei a idade da pessoa, né? Parecem jovens, pela foto. Como? Não entendi. Parecem bem jovens pela jovens. foto. Então, aí, olha o que eu recomendaria, né? Que eu acho que hoje eu vejo assim de diferente do que era antigamente. Era um engenheiro, um professor, um médico, dentista, ele fazia só aquela atividade. Hoje, quanto mais talentos a gente desenvolver, eu gosto disso, eu vou fazer um curso daqui, vou desenvolver o que a pessoa puder fazer para desenvolver, porque o que acontece? Nós estamos numa época que surgem determinados trabalhos. Então, veja, aquele trabalho vai te trazer satisfação e vai deixar algo de bom para aquele local e para o que você vai desenvolver, faça. Daqui a um tempo pode mudar e você sair daquele talento para outro. Eu vejo assim, como existe a área digital, quanto mais talentos a pessoa tiver, mais instrumentos ela tem na mão. Então ela deve se sentir assim agraciada pela vida por ter esses talentos. Só que ela deve escolher ou aquilo que aparecer para ela no momento e aquilo que ela desenvolve mais rapidamente e deixar os demais para serem usados durante a vida. Não precisa encostar nenhum. Às vezes um hobby, a pessoa fala, eu tenho hobby de fazer etiquetas, de fazer um desenho, de fazer alguma coisa que seja publicidade. Esse hobby, que é um talento, é algo que dá uma satisfação, pode daqui a 1 ano, 4, 5 anos, ser usado. Então, para essa pessoa, ela tem que reservar todos esses talentos. Eu acredito que em 5, 10 anos, a pessoa tem que ser polivalente para ela se manter em muitas coisas. É verdade. Porque vai ter uma variação, Toledo, vai existir diversas coisas que, dependendo da época, uma abaixa e aparece a outra. Não sei, eu acho que eu respondi, não? Sim. Eu tenho a pergunta do Silvio Toledo, ele diz assim, eu devo procurar satisfação e prazer ou satisfação financeira? Olha, aí depende de cada um. Eu acho que você, por exemplo, se você tiver um trabalho, eu vou dar um exemplo que eu vi num lugar, na rua, um senhor que já era aposentado, ele entregava um papelzinho, sabe, de propaganda, e eu conversei com ele e ele falou assim para mim, olha, eu faço isso porque eu sou aposentado, mas eu quero mais uma renda e eu não gosto de ficar em casa. Só que ele fazia uma coisa diferente que me chamou a atenção. Ele chegava na pessoa e falava assim, olha, dá um sorriso, bom dia, a vida vale a pena viver.
Vamos fazer do dia de hoje algo benéfico, algo que te traz felicidade. Então, é um trabalho simples, mas é um trabalho que trazia para ele muita realização e paz. Agora, cada um, assim, às vezes a pessoa, ela tem necessidade de fazer um trabalho, nem que seja temporário, para ela se sustentar, mas ela precisa, naquele momento, ter algum prazer que ela traz de dentro dela. Quem trabalha com pessoas tem que levar um pouco de alegria, um pouco de, sabe, de satisfação, dizer, olha, hoje faz alguma coisa de bom, tenha um conteúdo. E em relação à inveja, outro dia eu escrevi também no Facebook que o invejoso, ele quer retirar do outro aquilo que nunca vai pertencer para ele. Então, agora, ao contrário, se você trazer para dentro de si algo elevado, o que é algo elevado? Eu quero desejar um bem para um amigo, para o meu pai, para minha mãe, para um irmão, para algum amigo que precisa, vou lá, vou dar uma palavra, vou fazer alguma coisa, mas faça isso também dentro do seu trabalho. Não ache que o trabalho é só uma renda monetária. Ele é também para desenvolver a pessoa diante de uma sociedade, diante dos outros e se sentir alguém de valor. Então tente, ao longo da vida, ajuntar um lado de prazer, um lado de satisfação, e a parte monetária depende da época. Tem épocas que ela vai ser um pouco mais restrita, então a pessoa vai aprender a valorizar, e tem épocas que ela vai ser mais expansiva, e aí ela vai aprender, que é algo muito importante na vida, que é a gratidão. Quanto mais uma pessoa sente gratidão pela vida, mais ela sente um amor interior, uma paz, e ela não vai pensar a inveja que o outro vai ter, ou quem é que vai, ou ela vai sentir a inveja pelo outro. É a mesma coisa, um tem olho azul, outro tem olho castanho, outro tem olho verde. O importante é enxergar e não a cor do olho. É isso. É mesmo. Eu tenho a pergunta do Dr. Alex Pérez. Um grande beijo para você, Alex Pérez. Eu tenho um grande carinho e gratidão por você. Ele pergunta assim: como incentivar o adolescente que é atleta de alto impacto a não se desesperar com os resultados? É uma faixa de quanto? 14, 15 anos? Eu acho que sim, porque é a filha dele. Olha, vamos colocar assim. Primeiro, eu não sei se ele é médico, eu gostaria que ele é delegado. Hã? Ele é delegado. Ah, delegado. Bom, então vamos fazer assim, pede para ele pesquisar, ele vai ter alguma fonte ou na internet, tudo para mostrar que o exercício em grande impacto depende do organismo, pode mexer com as articulações, pode haver desgaste ósseo, pode provocar fraturas, isso do lado físico, né? Do lado emocional, eu falaria com esse jovem... 15 anos ela assim, tem. Ele está colocando aqui, ela tem 15 anos. 15 anos, é uma moça, né? Essa adolescente. Ela é campeã de patinação, é um espetáculo. Ela é campeã internacional de patinação. De? Campeã? Repete, eu não vi. Campeã internacional de patinação. Ah, tá certo. Olha, o que eu falaria para ele, isso do lado físico, ela deve ter toda essa orientação, mas ela trabalhar a mente no sentido, uns minutos antes dela fazer o exercício, dela fazer a apresentação, ou todos os dias, ela fazer uma meditação aonde ela estivesse, podia estar em casa, em qualquer lugar, mas ela se imaginar num grande palco, pode ser até de gelo, que é o local que ela faz, e ela controlar, é como se a mente dela desse ordens. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, eu vou me manter o tempo de paz total. E nesse momento que ela dá as ordens para o organismo e para o corpo, é como se ela olhasse para o céu e fosse a noite, e ela visse várias estrelas no céu, e ela focalizasse uma estrela
e conversasse com essa estrela, pedindo que a estrela mandasse uma energia de fonte do universo para que ela tivesse a calma necessária, para que ela não precisasse sair do controle, e que essa calma que ela vai sentir vindo da estrela e desse campo magnético de gelo, como mentalmente ela vai visualizar, ela vai receber uma energia aonde vai ter uma sincronia, e essa sincronia ela deve entrar a harmonia e a compreensão que a vida deu esse presente para ela. É um grande presente e ela deve sentir uma grande gratidão e não se sentir triste por coisas pequenas. As coisas pequenas vão embora. E outra coisa, ela dá valor ao pai, à mãe, a quem dá orientação, que treina, que eles são as pessoas que mais desejam o melhor para ela. Então, a gratidão, a compreensão e a conexão pede para ela olhar para o céu, mas mentalmente. As estrelas vão brilhar e vão mandar uma energia de muita força interior, e esse presente que ela recebeu da vida. Eu tenho uma pergunta semelhante. A pergunta é do Fábio, ele não quer que eu diga o sobrenome. Sim. Ele diz: o meu filho é atleta e está extremamente abalado com o meu divórcio de sua mãe. E ele não está conseguindo bons resultados, está muito apavorado, e isso tem influenciado nos seus resultados. Olha, eu não sei como é que foi esse divórcio, se é um divórcio de conflitos ou amigável, mas o que eu gostaria de pedir, tanto para o pai como a mãe, que eles pudessem marcar um horário para conversar com o filho, ou juntos ou separados, e falar para ele, que eu espero que eles tenham isso dentro do coração, que eles jamais vão abandonar ele, jamais vão deixar ele sem uma palavra, sem uma compreensão, e que tanto um como o outro, o pai ou a mãe, que eles tenham uma compreensão além do casamento, como almas assim mais, sabe, que tenham um valor grande, que é o filho, e que eles possam fazer como se fosse um pacto de alma. Olha, nós estamos separados fisicamente, mas a qualquer momento que você precisar, eu, seu pai, eu, sua mãe, nós estamos aqui, nós vamos te apoiar, e você também vai estar junto com nós para apoiar essa caminhada da vida. Não estamos de forma nenhuma nos separando e nem nos transformando em inimigos. Nós somos pessoas ligadas por um vínculo que é um amor universal. E falar para esse rapaz, para ele abrir o coração e falar para o pai e para a mãe o que ele tem medo, o que ele sente que ele vai perder no momento que houve a separação dos dois. Então, o que eu peço é que, além de que existe esse pacto de amor universal entre os três, que haja um diálogo e que não briguem por coisas pequenas, não discutam por diferenças de gênio, e que um ligado ao outro possa ver o que fazer para ajudá-lo na escola, nos amigos, e amparar esse rapaz em todos os sentidos, principalmente o que está acontecendo hoje, que é uma coisa assim de muita dificuldade, a tal da baleia azul, que significa que os jovens, não é porque o pai e a mãe estão separados, houve um afastamento da ligação entre as pessoas. Então, o diálogo, ele é muito mais forte do que uma mensagem escrita. A mensagem escrita, ela pode passar, olha, estou aqui, assim, assim, mas o diálogo é uma troca de energia e o contato, precisa voltar. O contato é muito importante, o abraço. Eu sempre ouvi dizer que nós temos que ter pelo menos um abraço por dia. Então, o abraço é importante. Mas pode abraçar, pode beijar, mas tem que falar o que sente.
Porque ter o se o diálogo, filho né, não doutora? confiar no pai e na mãe, ele não vai confiar em Paulo ninguém. Pereira da Rocha, ele diz assim, já que estamos falando em vontade de viver, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a vontade de viver. Olha, a vontade de viver, a primeira coisa, isso não tem idade, hein? Objetivos. Objetivos não é só profissional. Eu tenho objetivo de aprender uma linguagem. Eu tenho objetivo de acertar alguma coisa em relação ao que eu quero fazer. Vamos dizer, uma pessoa que tenha mais de 60, 65 anos, está aposentada, o que ele não fez quando era criança e ele gostaria de fazer hoje, né? Então, resolver aquilo que foi um desejo de infância, de adolescência, mas sempre pensar que esse objetivo vai fazer bem para a saúde, vai fazer bem para as coisas que ele deseja e vai trazer felicidade. Um jovem, ele também tem que trocar ideias, porque às vezes uma pessoa de mais idade, ela tem experiências ou não, mas a vontade de viver primeiro tem que vir dentro da pessoa. Então, eu gostaria de fazer tal viagem. Hã? Não vi. É verdade. Fala um pouquinho mais alto. É verdade, uma viagem, um curso. Ou viagem, ou trabalho, estudo. Agora, o que eu acho que o esporte é muito importante para os jovens, porque é um objetivo de ganhar alguma coisa, de ter alcançar, às vezes, um prêmio, mostrar para uma sociedade, e aquilo está dentro da pessoa. Ela não é um patinador, um grande jogador, um grande nadador, assim, de repente, aquilo já vem com a pessoa. Ou como alguém que toca um piano maravilhosamente desde os 4, 5 anos de idade. Então, a vontade de viver é assim, o que eu gosto de fazer na vida? Então, a pessoa vai desenvolver aquilo para alcançar um objetivo. Eu tenho um talento, mesmo que esse talento esteja adormecido, como eu falei, alguma coisa que é um artesão, alguma coisa com comida, alguma coisa, todos nós, olha, ninguém nasce no planeta para não fazer nada. Agora, quando a pessoa se revolta, ou ela não quer, ela fala, eu não sirvo para nada, a autoestima está lá embaixo, aí ela resolve procurar outras formas que não são benéficas, que são drogas, bebida, qualquer tipo de vício, ou sai de casa e vai para a rua, e aí ela vai alcançar somente a lama. E a lama significa tudo que não vai te trazer benefício. Então, antes de se revoltar, lá embaixo é a vamos baixa ter estima, vontade, né? de viver. E a gente vê pessoas com diversas deficiências, falta um pé, falta um braço, não consegue falar, não consegue enxergar, e às vezes tem mais vontade de viver do que uma pessoa que foi agraciada com um corpo bom. Então é importante, a vontade de viver vem com a gratidão e com a paz interior. Se você tem uma consciência tranquila, você vai ter vontade de levantar todos os dias, você vai dormir fazendo planos. Esse é o objetivo. O que eu vou fazer? Olha, meu plano é assim, assim, é assim. E aquilo é como se fosse uma energia elétrica que vai levantar a pessoa. Ela não pode desistir quando tem uma vontade de realizar algo bom. Então, quando se fala, tenha um sonho e realize, aí tem que ver qual é o sonho, qual é a finalidade, por que você quer fazer isso. Mas vai ter vontade e pôr as mãos a agir. Porque até a oração é fazer um pedido a alguma energia do universo, mas você tem que agir. Não adianta eu falar, eu vou pedir para o universo e vou ficar sentada esperando bater na minha porta. Então a vontade de viver de agir, é uma sintonia de ação. Exatamente. A senhora falou em autoestima, está lá embaixo, isso seria então uma baixa estima. Sim. Eu pergunto, a baixa estima pode ser uma depressão ou cada coisa é uma coisa? Olha, cada coisa é uma coisa. Com relação à depressão, existem diversas formas de depressão.
vamos dizer, uma depressão que tenha fundo assim, orgânico, tem muitas doenças e situações que causam a depressão, e aí são casos que a pessoa tem que tomar medicação. Agora, tem pessoas que não aceitam determinadas coisas, acham que quando perdem alguém, perderam alguma situação, elas caem no buraco e aquela tristeza contínua começa a transformar em depressão. Evidente que quem tem depressão vai ter baixa estima, não vai nem pentear o cabelo, se for um homem não vai fazer a barba, vai ficar relaxado, uma mulher também. Então, a primeira coisa é fazer com que, se for um caso emocional, essa pessoa tenha que procurar uma ajuda ou ela começar a se levantar e não permitir que aquela tristeza seja contínua. Ela tem que ter uma força interior e falar, olha, eu vou procurar algo que me satisfaça e aquilo vai fazer eu viver e levantar. A mesma coisa que às vezes uma pessoa tem uma doença crônica e ela precisa mudar completamente o tipo de vida por causa dessa doença e ela não tem para quem reclamar. Então, ela vai mudar tudo, por quê? Porque ela quer viver. Seja na alimentação, seja no esporte, seja em alguma doença que prejudica o organismo. Então, a vontade interior é importante. Agora, quando é um adolescente, uma pessoa mais frágil, aí é sempre importante que tenha alguém, se é o pai, a mãe, um amigo, um avô, uma avó, um tio, alguém que ajude a dar uma alavanca nessa pessoa. Então, às vezes, muitas vezes, um familiar ou um amigo que é muito próximo, às vezes um vizinho, ele vai fazer essa alavanca. Por isso que eu pedi para aquele casal, mesmo separados, que eles tenham uma conexão com o filho. Certo. O doutor Alex diz assim, agradeço de coração, que alma tem essa mulher. Obrigado. Tá bom, Nós é que agradecemos aqui a sua audiência, né? Está aqui com a gente aqui nesse meio-dia desse sábado. Podia estar aí passeando e está aqui com a gente. Que coisa boa. O Glauco Pereira de Oliveira, ele diz assim, boa tarde, doutora Miriam Zildete. A Bíblia diz em Provérbios, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Em Provérbios 14, o capítulo, versículo 14, ao contrário, capítulo 14, versículo 30. O que a senhora pensa sobre isso? Olha, o que eu penso, existe uma relação entre a bondade, né? E a inveja é o oposto. Então, não é que a pessoa não é boa, ela não conhece a bondade. É a mesma coisa que alguém tem uma sabedoria, eu estudo há muitos anos, eu não posso exigir de um invejoso que ele pense como eu. Porque ele não tem a capacidade, às vezes, pode ser até um nível mental, ou QI, ou ele teve situações problemáticas na vida, ou por revolta, ou por outras situações, e ele não alcança o nível da bondade. A mesma coisa, por que pessoas jogam raiva e maltratam animais, ou maltratam outra pessoa? Então, o homem, ele tem o uso da palavra, por isso que eu falei dialogar com os filhos, dialogar com quem pode compreender. Então, o diálogo, a palavra e a compreensão fazem com que exista a bondade. E uma vez eu estudo a Cabala há muitos anos e eu estava conversando com um rabino, que é uma parte antiga, que eu estava estudando com ele, e eu vou explicar isso que ele falou. Ele falou assim para mim, onde está mais alto, a cabeça ou o coração? Aí eu falei, é a cabeça. Então, o que quer dizer isso? A pessoa que pensa com a razão, ela vai controlar as emoções. Então, ela vai ter capacidade de saber o que é bondade e o que é maldade. A pessoa que usa só o coração, às vezes ela usa o coração só para ela. Então, ela joga a raiva em cima de alguém, achando que aquilo vai acalmar a própria pessoa. Então, ela não tem condições de saber a diferença, veja bem, entre bondade e maldade, entre compreensão e revolta, entre sintonia
e uma pessoa que está quebrada. Então, ossos quebrados significa que a pessoa não vai alcançar nada. Ela, de tanto ela prejudicar, ela pode afetar o outro pode levar um chacoalhão, uma coisa que vai ser uma lição. Mas essa pessoa vai ficar com os ossos quebrados, ela vai, como eu já falei, para a lama, e ela não vai ter ninguém que vai levantar, porque ela vai chamar uma energia que somente a parte mais inferior da vida vai estar ao lado dela. Tá? Então procede, né, a sabedoria de Provérbios, tudo que a inveja apodrece os ossos e que o coração em paz dá vida. Quem tem inveja não tem paz, né? Aí a senhora me passou aqui na nossa conversa, na nossa pré-pauta, como orientar o invejoso a mudar de caminho, como orientar o invejado a possuir atenção em sua vida. Agora, aquele que é invejoso, né, ele, em primeiro lugar, ele tem que aceitar que ele tem essa fraqueza. Porque eu já atendi várias pessoas, eles falam, não, mas isso não é inveja, isso é inveja branca, isso é um jeito de eu analisar, entendeu? Então, chegar nessa pessoa, às vezes a gente consegue mudar o pensamento numa conversa rápida, às vezes não, às vezes... Mas a pessoa que é invejosa, ela tem consciência? A pessoa invejosa tem consciência? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes, quando ela não tem consciência, tem que começar a abrir e falar, olha, você pensa assim, como é que está a sua vida? O que acontece depois que você prejudicou A, B ou C? Entendeu? Tem que mostrar assim, como se fosse na matemática, que 2 mais 2 é 4, a inveja vai trazer problema e grave. E vai ser, sabe que nem um dominó? Você quebra um dominó, caem todos juntos. Então, tem que mostrar através de efeitos práticos que está acontecendo isso, e não tem necessidade de dizer, olha, Deus castiga, não é, nem isso a pessoa precisa analisar. Racionalmente, ela tem que ver os efeitos da vida. E às vezes não acontece no dia seguinte, mas vai acontecer em um mês, em alguns meses, ao longo da vida, ela vai receber de outra pessoa um tapa na cara. Um tapa na cara significa, assim, um problema que ela vai ter dificuldade de resolver. Então, aí ela esquece daquela pessoa que um dia ela invejou. Entendeu? Isso é a pessoa, aí você dá a razão para ela usar, por exemplo, um ateu que não acredita em nada de religião, se você explicar que se ele fizer esses tais comportamentos por raiva, por decepção, em vez de ele melhorar uma situação, ele derrubar o outro, ele vai cair junto. Mesmo que não seja demorado, ele vai cair também. Tá? Agora, a outra pessoa, a atenção, ela tem que ver quais são as amizades, como ela lida no trabalho, como ela usa da palavra, se ela não faz algum, como é que eu vou dizer assim, não é muito sincera a lidar com outras pessoas. Às vezes a pessoa não tem inveja, mas ela não tem muita paciência com pessoas diferentes dela. Por exemplo, uma pessoa que tem um nível, assim, um professor, alguém que, sabe, que tem nível de conhecimento muito alto, ele pega uma pessoa que mal sabe escrever, ele não tolera aquela pessoa. E isso não é bom, porque aí ele chama também outras pessoas que podem ter inveja, entendeu? Então, a pessoa que é invejada, ela precisa também respeitar os outros, pelas formas como eles são, pelas formas como trabalham. E a compaixão é diferente da pena. Você tem compaixão, olha, aquela pessoa não pôde estudar porque ela teve muito sofrimento, ela teve que cuidar de familiares, ela não tinha condições, ela morava num lugar muito longe, passou por dificuldades grandes. Então, nunca julgar por um momento atual. Agora, julgue pelo conteúdo e pela soma da pessoa. Mas esse julgamento tem que ter muita consistência.
Não Sabe pode que a se minha julgar mãe o sempre outro me só ensinou a porque fazer ele está isso, né? fazendo Sempre um ato analisar frágil. a situação do outro. Desde pequenininha, ela falava, filhinha, olha lá, olha como ela é, veja isso, coitadinha, ela está sem a mãe, ela, sabe, a minha mãe Sim. sempre me ensinou a ter esse olhar de análise, de compaixão. Isso é importante que os pais que estão nos ouvindo também tomem essa atitude, para que as pessoas possam ser mais conscientes em relação às outras, né? Isso, Eu e o que eu diria hoje, a pessoa que se sente invejada, ela, sabe, questionar as coisas que ela faz, como ela vive, né? E ser mais reservada em determinadas coisas e aquilo que ela tiver confiança, tudo bem. E ter mais contato humano, porque não adianta eu chegar em alguém e abraçar essa pessoa e eu não falar com essa pessoa. Entendeu? Então, o contato humano, um contato com o animal, até um cachorro gosta que segura ele no colo, que passa a mão na cabeça. Então, são contatos que a pessoa chega e troca uma energia. E o humano, ele pode falar. Ele pode dizer, olha, eu não gostei de tal coisa que você fez, se é um familiar, um amigo, e o outro pode ser que fez alguma coisa sem pensar, mas a próxima vez ele vai pensar se ele quiser continuar tendo uma amizade com essa pessoa. Então, o que eu vejo hoje em dia, uma falta de diálogo e uma falta de compreensão das situações diferentes que cada um passa. Eu tenho mais uma pergunta aqui, da Luciana Pereira Bastos. Ela diz assim, inveja e ciúme são semelhantes? Olha, existe uma parede tênue, porque aquele que tem ciúme, ele pode, por exemplo, não precisa ser de um marido ou da esposa, ele pode ter ciúme, por exemplo, vamos dizer que são irmãos, né? Então, um tem ciúme dos amigos do irmão, tem ciúme porque que o irmão faz tal coisa e ele não. Um amigo, uma amiga com uma outra amiga tem ciúme de como ela reage com as outras amigas. Aí é uma situação também de querer tirar alguma coisa e a pessoa se sentir que não tem valor. Já o invejoso, ele passa do ciúme, porque às vezes ele não tem uma ligação próxima com aquela pessoa. Ele tem inveja, por exemplo, de como ele vive, de quem são os amigos, de como ele faz, de como ele reage. Então a inveja é muito maior. Só que o ciúme, faz também com que a pessoa comece a ficar isolada, porque aquela que fala, nossa, minha irmã tem ciúme, minha amiga, meu amigo tem ciúme de mim com relação a tais pessoas, aquele que se sente o objeto do ciúme, ele vai começar a se afastar. Então, não é benéfico numa família ou numa amizade. Então, a pessoa que tem ciúme, às vezes ela tem medo de ser abandonada. É diferente daquele que tem inveja, que não tem nem contato muito perto com a pessoa. Então, o medo de ser abandonado é alguém que precisa reforçar o seu interior e saber que também tem um talento, também pode chegar e ter amizade com outros e liberar aquela pessoa, deixar que ela tenha a vida dela, mas ela vai ter contato com ela também e não vai se sentir abandonado. É uma questão de confiança na vida. Doutora Miriam, o ciúme tem cura? Aí depende da pessoa, né? Eu acho que tudo na vida tem cura quando a pessoa aceita e fala, não, eu vou mudar a forma de agir, eu vou mudar a forma de reagir e de sentir. Aí a pessoa tem que desenvolver, conhecer e não ficar naquele mundo muito pequeno que é o ciúme em relação a algumas pessoas. Então, às vezes eu falo, vai procurar outros tipos de pessoa, vai procurar outra forma de desenvolver o teu talento, o teu trabalho, e deixa aquela pessoa que você tem ciúme, que às vezes é um familiar, um amigo, deixa mais livre. Vai procurar outros tipos e aí você vai se sentir mais vivo dentro da vida, mais vivo dentro de uma sociedade. Não é necessário ter
uma amizade, 2, 3, você pode conversar com muitos, com o mundo, e não ter ciúme de ninguém. É uma questão da pessoa se autoafirmar. Então, é autoestima, é confiança, é um trabalho interior, também. E é um trabalho de alma, porque quando a pessoa nasce, ela já vem com um pacote, e é um pacote que ela tem que transformar a cada dia. Cada um de nós, a cada dia que vivemos, ele é diferente do dia de ontem. Ciúme e inveja são fraqueza, desconfiança, insegurança. Como desenvolver o poder de controlar esses sentimentos, e reconhecer que existem limites e respeito sempre. Olha, então, tudo, quando nós temos um sentimento, até você gostar de alguém, você não vai avançar dentro da vida daquela pessoa. Você não vai falar, não, eu quero saber isso. Você está avançando e perdendo o respeito. Quando é um início, é uma coisa pequena. Depois pode vir o ciúme e mais tarde, dependendo do grau do que a pessoa sente, às vezes não é nem inveja, é uma coisa mais forte que a gente vê, que é uma obsessão. Quando é uma obsessão, pode ser por qualquer pessoa, isso em qualquer nível de trabalho e de sociedade. A obsessão já é uma doença da alma e a pessoa perde o equilíbrio, não tem mais razão e faz as coisas achando que são corretas. Então ela perde o equilíbrio emocional. Então depende do grau. Quando é inicial é simples, vai conversar. Quando é um adolescente ou uma criança, tem que mostrar exemplos. Olha, tá vendo essa pessoa? Tá vendo como é que esse reage? Vamos fazer de uma maneira que o respeito e o limite. Sempre eu falo, as pessoas têm limite até para respirar. Se você entrar no mar, entrar num rio, ficar embaixo, mesmo que você treinou muitos dias, muitas épocas, ficar muito tempo sem respirar na água, sem nenhum aparelho, o corpo não vai aguentar e vai morrer. Assim é os sentimentos. Todos os sentimentos têm que ter um limite. Nem para mais, nem para menos. O que a gente fala que é o caminho do meio. Então, as coisas que você sente, a pessoa tem que transformar em fatos reais e saber, isso está prejudicando a minha vida? Isso está prejudicando a vida de alguém? Eu estou passando do meu limite? É a mesma coisa que uma pessoa tomar um remédio, ela tem uma dose certa. Vamos dizer que toma um remédio para tireoide, que é muito comum. Eu não posso tomar nem mais nem menos. Essa dose certa é para as emoções. Tem que haver equilíbrio, tem que haver harmonia, tem que haver gratidão e tem que haver um respeito, primeiro pelo seu corpo, pela sua mente, pelo local que você trabalha, pelas pessoas que vivem com você. Quanto mais respeito você passar para alguém, mais os outros vão enxergar você como alguém diferente. Por quê? Hoje, o diferente, às vezes, é aquele que devia prevalecer. Então, diferente é aquele que sabe tratar com gentileza, que sabe ter o limite, que não avança nas situações que não é permitido e que permite determinadas coisas que uma pessoa vem lhe pedir e você sabe, até esse ponto nós vamos continuar. Passou do ponto, passou do limite. Então, a vida é assim. São limites, respeito. Agora, qualquer sentimento mal usado, ele pode prejudicar tanto a mente como o corpo físico. Quem tem uma revolta contínua vai atacar o estômago, vai ter problemas de pressão, vai ter problemas orgânicos, cada um com a sua fraqueza. Então, a pessoa, ou ela aprende pelo amor ou pela dor. O que significa isso? Pelo amor é pelo conhecimento, pelas situações, por exemplos, pelo tempo de vida, e pela dor vai ser ou pela doença, ou por uma situação grave, ou porque vai provocar algo que vai quebrar na vida. Então, a palavra certa é equilíbrio. Para cada pessoa, tem pessoas que uma conversa resolve, tem pessoas que precisam de conversa e precisam, como você falou, um abraço, um carinho, uma satisfação. E tem pessoas que precisam de um tratamento, às vezes até mental e físico, porque já extrapolaram aquilo que sentiam. E outra coisa, tem gente que fala, pessoas que amam demais.
Isso não existe. Ou você ama ou você não ama. Se você ama uma pessoa, você tem limite. Se você ama demais, você vai cair no ciúme e talvez na obsessão. Já não é nem inveja. Então a obsessão já é o grau mais sério que alguém pode chegar e destruir a própria vida. Além de destruir vidas que estão ligadas a essa pessoa. Que maravilha. A doutora Miriam Zelikovski, ela é mestre em bioterapia magnética e cabala. Ela trabalha com equilíbrio, harmonia, com a sabedoria, meditação personalizada e em grupo. Ela faz terapias de desenvolvimento pessoal e profissional, terapia à distância por e-mail a clientes de outras cidades ou com dificuldade de ser presencial, atendimento individual ou em grupo no consultório, na sua casa ou na sua empresa e também à distância, como eu já disse. A doutora Miriam Zelikovski, ela transforma o equilíbrio em felicidade. E isso é maravilhoso, a gente poder ter uma pessoa tão especial nessa tarde, aqui nesse comecinho de tarde, nesse sábado cinzento. E eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, viu, doutora Miriam? Olha, se alguém quiser alguma orientação ou sentir que gostaria de fazer algum tratamento, entrar em contato no meu nome, doutora Miriam Zelikovski, no Facebook, ou de uma outra forma, não sei, São Paulo, eu não sei se pode dar o celular. Pode ou não? Pode dar, se a senhora achar pode que dar, tem então problema. eu vou dar o celular em São Paulo, do consultório, pode ser também pelo WhatsApp, é 011, que é São Paulo, é 999 19 2692. Certo, que beleza. Tá bom? Eu agradeço muitíssimo essa hora preciosa que nós passamos juntas, esclarecendo os nossos ouvintes. Muito obrigada a Débora, a Suzana, ao Paulo. Não vou falar o sobrenome, que às vezes a pessoa não gosta, né? Mas aqui tem muita gente. Aqui a Leda, a Viviane, o Robson, a Thalita, a Larissa, a Adriana. Muita gente aqui conosco. Eu gostaria de só completar, eu escrevo textos de comportamento, às vezes mais curtos, mensagens no Facebook. Quem quiser acompanhar, pode entrar na minha página, doutora Miriam Zelikovski, pode seguir. Tá certo. Tá Lembrando que Zelikovski é da maneira como se fala. É o Z de Zabumba, Zelikovski com K de que bom, e o Sk com WSKI. Tá certo? Miriam Zelikovski. Exatamente. Então você pode acessar o Face e ter suas mensagens diariamente para a sua vida ficar muito melhor. Essa pessoa linda, com a sua bioterapia magnética, com o seu trabalho totalmente voltado para a melhoria da sua vida, do seu estado de espírito, enfim, da maneira como você precisa viver. Porque a vontade de viver é primordial para acertar os seus caminhos, a vontade de resolver é fundamental para acionar os seus desejos e a vontade de agir remove pedras do caminho. Essa é uma linda frase dessa manhã da doutora Miriam Zelikovski. Muito obrigada, doutora. Meu carinho especial. Até a próxima. Tá certo. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Obrigada. Queridos ouvintes, nós estamos aqui com a UCEL Pro Saúde, sempre com vocês. E lembrando que a UCEL Zap agora é digital. Que maravilha! Você que tem o sistema Android pode ter a UCEL às suas mãos rapidamente. Você pode marcar consultas, acertar pendências e também acionar o botão antipânico. Isso é muito bom numa emergência. A UCEL Pro Saúde, sempre inovando, sempre com você. Eu sou Zildete Montiel e me despeço desejando um bom fim de semana, uma semana abençoada e um beijo no seu coração. Até sábado que vem, ao meio-dia, em pontinho. Até lá. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.